Eu me chamo Edna, tenho 54 anos de idade e moro na cidade de Cavalcante, no estado de Goiás. Então, foi no ano de 1980 que eu e uma amiga costumávamos a viajar para o estado de Tocantins, no município de Natividade. Uma amiga que praticamente estava sempre comigo, que se chamava Samantha. Então, eu e Samantha viajávamos para esse município num sítio, onde moravam algumas amigas da gente, e lá a gente passava o Réveillon. Mas era uma longa viagem. A gente seguia a viagem pela BR-153, que liga o estado de Goiás ao estado de Tocantins. E a gente percorria 356,5 quilômetros, ou seja, 4 horas de viagem. Então, por intermédio de amigos caçadores de meu pai, nos recomendaram uma estrada de terra, que ficava a 2 quilômetros à frente, que saía da estrada principal, seguindo um percurso por dentro de fazenda e sítios, que essa estrada ia nos levar até o estado de Tocantins mais rápido. E eles falavam que essa estrada era usada por caçadores e agricultores. Mas havia um porém. A gente só poderia viajar pela essa estrada só à noite. E se a gente tentasse viajar ao dia nessa estrada, nosso caminho ia ser trancado, porque agricultores e fazendeiros iam proibir que a gente seguisse em frente nessa estrada. Então, sabendo de tudo isso, foi numa sexta-feira, numa noite muito quente. Faltando uma semana para o Réveillon, eu e Samantha comecemos a viajar naquela noite, seguindo essa tal estrada que os caçadores amigos de meu pai haviam nos recomendado. Viajando naquela noite muito quente, a lua estava muito linda no céu. Foi quando algo começou a sair de dentro da mata e parou bem no meio da estrada. Eu estava chegando com o carro bem próximo daquilo, que continuava parado no mesmo lugar. Naquele momento eu freiei o carro. Com os faróis acesos, a gente avistava algo assustador. Aquilo era uma aberração. Estava parado no meio da estrada nos observando. Eu e Samantha ficamos em pânico. Naquele momento, estando em pânico, eu nem pensei muito. Eu acelerei o carro e fui na direção daquele monstro. Chegando bem próximo daquele monstro, ele deu um salto e ficou em cima do carro. E eu comecei a acelerar cada vez mais, andando em alta velocidade naquela estrada de terra. Foi quando aquele monstro quebrou o vidro da janela do lado que Samantha estava e começou a agarrar o braço de Samantha. Tentava puxar ela para cima, mas estava ferindo Samantha. Samantha estava sofrendo muito sangramento sobre seu braço. Em alta velocidade eu freiei o carro e aquele monstro foi arremessado, acabou chocando numa cerca de arame farpado e ali ele ficou preso. Se debatia muito feroz, mas não conseguia sair. E aquele monstro cada vez mais se debatendo entre aqueles arames farpados. Foi quando aquele arame farpado começou a atingir o pescoço dele profundamente. E para nossa sorte, aquele monstro começou a ficar ferido gravemente. E logo ele parou de se debater. Pois eu e Samantha ficamos observando ali. Ao ele ter parado de se debater, ele começou a tomar uma forma humana, se transformando em um homem. E era um daqueles homens caçadores, amigo de meu pai. E ele começou a olhar para eu e Samantha, e logo ele falou: "Ei você, que está com o braço ferido, não se preocupe ao ter derramado sangue sobre essa noite de lua cheia, pois ao ter derramado sangue, você ganhou uma nova vida nessa noite de lua cheia." Ao ter falado aquilo, aquele homem começou a tossir. Ele estava tendo uma hemorragia interna,
pois o homem estava tossindo muito sangue. E ele falou suas últimas palavras para Samantha. Ei, você não tem ideia. Você me libertou. Agora a maldição é sua. O homem falou aquilo e virou a cabeça para o lado, estando com os olhos abertos. Naquele momento, aquele homem havia falecido. Eu e Samantha fiquemos em pânico. Rapidamente entramos no carro e começamos a seguir a viagem. Viajando algum tempo, já estava quase amanhecendo. E eu e Samantha prometemos uma a outra para não contar aquela história a ninguém, que ficasse segredo entre nós duas. Após algum tempo de viagem, chegamos finalmente ao estado de Tocantins, e nisso o sol já estava raiando, e se dirigimos ao sítio das nossas amigas, que moravam no município de Natividade. E elas nos receberam e de imediato começaram a tratar os ferimentos de Samantha e perguntaram o que houve. E a gente falamos que paramos o carro um pouco no meio de uma estrada deserta e um animal selvagem atacou Samantha. Elas acreditaram na história e tudo seguiu normalmente. Estavam passando alguns dias naquele lindo sítio. Faltava só uma semana para começar o Réveillon. Então foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Em algumas noites Samantha começou a sair e retornava só pela manhã. E nossas próprias amigas do sítio já estavam achando estranho aquilo. Então, faltando 2 dias para o Réveillon, era uma noite de lua cheia, que Samantha estava saindo. Naquela noite eu decidi seguir ela. Isso era por volta de 23 horas da noite. Ela seguia naquele sítio, num trecho que havia uma mata mais fechada. E eu estava atrás dela, numa distância mais ou menos bem longa. Foi quando Samantha parou, se jogou no chão e começou a se retorcer. Eu achei que ela estava passando mal e comecei a me aproximar. E ela percebeu que eu estava chegando e começou a gritar. Não se aproxime. Saia daqui quanto é tempo. Saia daqui para o seu próprio bem. Não fique próxima de mim, não olhe para mim. Ela estava com a cabeça baixada. Foi quando eu fiquei mais próximo dela. Quando ela levantou a cabeça e olhou na minha direção, eu fiquei espantada. Samantha já não era mais a mesma. Ela havia se transformado num monstro. E ela estava com as orelhas enormes. Seus olhos eram uma cor assustadora. E ela, com a voz ficando modificada, começava a gritar em desespero. Corra, vá embora daqui quanto é tempo. Naquele momento, muito assustada, eu comecei a correr, saindo daquele lugar onde estávamos. Estava correndo muito rápido. Já estava próximo do sítio. Foi quando eu percebi que algo estava correndo atrás de mim, e era Samantha. Pois ela não corria como um ser humano, mas sim como um animal. Corria muito rápido, estava sobre 4 patas. Então ela começou a rosnar como um animal selvagem muito assustador. Naquela hora, ao se aproximar da casa, eu cheguei próximo da porta e comecei a bater na porta ao desespero. As minhas amigas abriram a porta e eu entrei, mas eu não contei a história para elas. Elas falaram o que houve. Eu falei que eu fui só dar uma passeada pelo sítio à noite, mas acabei me assustando com o animal selvagem que estava correndo ao redor. E elas começaram a perguntar para mim, onde está Samantha? Fomos até o quarto de vocês, eu vi que vocês não estavam lá. Naquela hora eu não sabia o que falar. Então, de um momento, eu inventei uma história. Pois eu falei, vocês não precisam se preocupar. Samantha foi embora. Eu levei ela até um caminho e decidi passear pelo sítio à noite agora. E eu não consegui ficar no sítio com elas ali para passar o Réveillon. Então eu decidi voltar para casa. Falei para elas que eu tinha que resolver uma coisa. Retornei para Goiás, pois eu não sabia o que falar para a mãe de Samantha. Eu falei que Samantha estava lá comigo e logo foi embora sem falar nada.
Então a mãe de Samantha foi até a polícia do estado de Goiás e começaram a procurar Samantha por toda a parte, no estado de Goiás e também no estado de Tocantins, mas ninguém encontrou ela. Mãe de Samantha despejou toda a culpa em mim. Tive que carregar isso por muitos anos, mas se eu contasse a história verdadeira, quem iria acreditar? Que Samantha, em uma noite de lua cheia, recebeu uma maldição, que em todas as noites de lua cheia se transforma numa criatura sanguinária e devoradora, que não quer mais viver entre a gente. Então eu optei por levar muitas culpas e eu soube me manter com esse silêncio por muitos anos. E hoje eu revelo para vocês. E esse foi o meu relato. Samantha é a maldição da lua cheia.